Só uma... Boa noite, estamos iniciando aqui, né? Agora está iniciando a transmissão aqui da nossa conversa semanal. Eu só vou aqui chegar no Facebook para deixar essa conversa pública, né? Nós temos aqui hoje 3 convidados, tá? De inicial CB, tem o Claudemir Basqueira, né? Pré-candidato a prefeito do PT em Faxinal dos Guedes, e a Karina Bonato, pré-candidata a vereadora aqui do município de Guatambu. E da inicial CC, no caso, né? Então, o Kleber Secom, vereador em 2 mandatos em Chapecó, tá? E pré-candidato a vereador, né? E tem a mesma inicial de mim. Então, de cima aqui as iniciais CC e do lado de baixo as iniciais CB. Deu coincidência aqui nas letras aqui do pessoal. E o debate de hoje, a gente vai fazer um debate sobre comunidade, né, a questão de conceito de comunidade, os desafios, né, nesse cenário de pandemia, a importância da vivência comunitária, os principais problemas que cada local aqui, cada município tem, né, e nós vamos, então, iniciar essa prosa, né, no sentido, assim, de passar, então, para as pessoas, né, para cada um desses nossos convidados aqui. Podemos começar pela Karina, inclusive, que é, então, uma apresentação inicial de cada um de vocês, né? Quem é cada um dessas pessoas, né? A sua trajetória, digamos, breve, assim, coisa de 5 minutos. Podemos começar pela Karina, né? Nossa pré-candidata a vereadora aqui da comunidade do Di Fiore, aqui de Guatambu. Depois passamos para os professores, o Kleber e o Claudemir. Só liga o microfone. Só liga o microfone, Karina. Pode falar, pode falar. Tá com problema no áudio? Tá com problema? Será? Tá desligado o teu microfone, Karina. Agora sim, agora tá ligado. Pode falar. Agora sim, agora tá ligado. Tá um pouco baixo o teu áudio, Karina. Tá um pouco baixo o teu áudio, Karina. Agora sim, agora estamos escutando. Acho que assim melhorou, né? Isso aí. Agora estamos ouvindo. Pode prosseguir. Melhorou? Sim, pode falar. Pode falar, Karina, estamos ouvindo. Pode se apresentar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pode começar então o Claudemir, depois eu passo para a Karina, pode ser? Que ela deve estar com algum probleminha no retorno lá, porque em tese eu tinha ouvido e agora de novo não. Pode começar então por ti, Claudemir, que foi meu orientador de pós, né, na pós-graduação, foi meu colega, né, do Geração Construtiva e agora pré-candidato a prefeito em Faxinal dos Guedes, né? Pode começar aí, depois eu retomo, Karina, quando retomar o som ali. Fizemos um testezinho depois e você pode falar. Pode falar, professor Claudemir. Boa noite César, boa noite Kleber, boa noite Karina. Me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Beleza. Meu nome é Claudemir Basqueira, mas aqui em Faxinal dos Guedes eu sou o professor CAD. Adriana! Me ouvindo bem? Em alguns lugares aí que a gente foi professor também, conhecido como CAD também, né? E minha formação na área de humanas, né, César, tu sabe bem, mas aí a gente tem que se apresentar para o pessoal também.
sou formado, primeiramente, eu acho que é muito interessante falar que eu sou professor formado no magistério do ensino médio, né? Então, uma coisa que hoje em dia é bem interessante isso, né? Então, sou professor de séries iniciais, inicialmente, aí após fiz uma graduação em História, uma especialização em Mercosul, algumas disciplinas de especialização em Direito Público e mestrado em História, né, pela UPF Passo Fundo, né? E fui professor da rede pública de ensino aqui do município de Faxinal dos Guedes e professor da rede privada de ensino de vários municípios aí, Xanxerê, Chapecó, Concórdia, Joaçaba e tantos mais, né? E também professor de ensino superior, tanto na série de faculdades como cursos de formação de professores em outras instituições, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e algumas outras questões, né? Também tenho algumas obras, né, que a gente acabou escrevendo, então tem um livro publicado que se chama Os Colonos do Papel, né, fala sobre a questão da pluriatividade no Oeste Santa Catarina, então tem essa publicação. E hoje eu sou assessor parlamentar do deputado Neudi Sareta, né, para toda a região da MAI. E aí, agora em maio ainda, antes de maio, foi em março ainda, o PT aqui me colocou como pré-candidato a prefeito no município de Faxinal dos Guedes, né? Então, falta ainda a gente ser aclamado pela convenção, mas o caminho é esse, né? O caminho é a gente caminhar aí para uma candidatura, provavelmente aí a prefeito aqui em Faxinal dos Guedes pelo PT. Uhum. Isso aí, professor. A Karina, nossa amiga Karina, que teve uma queda pelo jeito aí, alguma coisa aí que teve uma queda, e por um acaso aqui acabou entrando e saindo, né, o Alex Brandalize, né? E na verdade, assim, a minha esposa vai fazer o contato agora com a Karina, mas eu passo agora para a saudação inicial, então, do nosso amigo Kleber, né? Nosso amigo de longa data, né? Amigo também, né, do nosso saudoso Marcelino Chiarello, né, de professor também, né, que tem toda essa trajetória, e para sua saudação inicial e apresentação também, né, Kleber, que as pessoas que estão nos assistindo, né, só estou tentando enquadrar aqui a minha câmera, que eu estou ficando fora agora, aqui, ó, não, ainda não, estou ficando fora da câmera, né, ali, e para saudação inicial sua, né, Kleber. E aí vamos ver se dá certo o retorno, então, agora da Karina daqui a pouco, né? Ficamos prejudicados. Questão técnica, às vezes, dá isso mesmo, né? Mas seja bem-vindo, Kleber, e a palavra é sua. Boa noite, César, Capitânio. Boa noite também ao Claudemir. E deixo aqui a nossa saudação também ao deputado Neudi Sareta, do qual ele estava assessorando aí até pouco tempo, que agora provavelmente já deve estar entrando na sua licença para fazer também o certame aí pré-eleitoral na campanha, campanha aí. Então, quando o César cita o Marcelino, em memória, o vereador que tanto lutou por esse município, pelas minorias, pelas comunidades, inclusive vim agora há pouco lá da aldeia Condá, aonde queimou a casa na semana passada de uma família indígena, e lembrando também, então, a luta que o Marcelino fazia pelos indígenas, pelos caboclos, pelas minorias, via campesina, junto com todos os segmentos das comunidades e também entidades sindicais. Então, eu sou professor, 20 anos já estou no magistério, fui seminarista e saí do seminário em 99, e não retornei à minha terra lá em Riqueza, mas fiquei em Chapecó, concluí a minha graduação em Filosofia e Sociologia, e logo fiz a pós-graduação em Filosofia Política e Ética na UNO Chapecó, e a graduação foi pela UNOES. E ingressei no magistério já em 2001 com concurso, e até 2001 eu era ACT. E hoje estou lotado na unidade de Educação Básica Bom Pastor, do qual eu trabalho aí Filosofia e Sociologia. Trabalhei também em 2009, 2010 na UNO Chapecó, também em vários cursos, 2 anos, uma experiência muito gratificante
no ensino superior. Trabalhei também na rede privada por mais de 10 anos, tá? Onde a gente colaborou com algumas escolas privadas com caráter democrático, de educação de qualidade, enfim, onde a gente também circulou. Fui presidente do SINT, fui coordenador do SINT Regional Chapecó, 2010, 2013, e da qual nós fizemos uma das maiores greves em 2011, inclusive, eu lembro o saudoso Marcelino, nós fizemos a primeira greve que teve do setor do transporte público em Chapecó, da qual o vereador estava à frente, e nós, com a greve também, com 93% de adesão da categoria, fizemos uma luta bonita em conjunto, sendo solidário também aos motoristas e cobradores do transporte público. Então, em 2011, a partir do assassinato do vereador Marcelino, o coletivo dele e lideranças políticas pediram para nós colocar o nome a ser candidato na época, e nos colocamos à disposição, tivemos êxito de todo o apoio da educação, das comunidades, enfim, de várias lideranças e segmentos sociais que nos apoiaram, né? Estamos no segundo mandato concluindo aí, e estamos na contribuição aqui da pré-candidatura do deputado federal Pedro Pizarro, para nós fazer a retomada do poder local, para que, de fato, nós possamos trabalhar aí junto às comunidades, que depois nós podemos, no segundo momento, fazer esse relato. Então, estamos à disposição, César. Parabéns a você que está dentro da Universidade Federal, que foi uma luta histórica e da qual você faz parte, hoje sendo técnico lá, concursado, e que também atuou na rede pública enquanto professor, e hoje está como técnico dentro de uma universidade que, por muitas mãos, pela igreja, e lembro muito bem Dom José Gomes, no intuito de nós termos essa descentralização do ensino superior gratuito, público e popular, do qual nós conseguimos ter o êxito aí da nossa universidade. Então, parabéns também pelas lives, César, que toda segunda-feira faz, e os temas também de tanta relevância. Isso aí, Kleber. Então, antes de eu passar de volta agora para a Karina, acho que ela conseguiu o retorno aqui. O Jorge Batista está mandando um abraço para o Kleber aqui, a todos, né? O Alvair Fonseca, grande Kleber, um abraço. E o Valnei Bruneto está metendo xaxim pelo Dia do Amigo. Está passando aqui, então, alguns comentários. Chegou o Gilberto Benetti para aí. Pode falar agora, Karina. Tua apresentação aí. Hã? O meu som está cortando? Tem um ruído aqui, Karina. Vocês nos ouvem bem? Aí. Sim, está cortando um pouco, mas eu estou ouvindo. Então pode falar, Karina. Pode a tua apresentação agora, Karina. Então, a Karina Bonato, nós temos agora pré-candidata a vereadora aqui do bairro de Fiore, né? A gente está há 6 anos fazendo um trabalho social aqui na comunidade, onde a gente trabalha com as crianças na parte da catequese e outras relações também, não é só além da catequese. E temos nessa caminhada, né? A gente tem um propósito, como aqui no nosso bairro, a gente enfrenta muito dificuldade, porque as crianças e os jovens, eles não têm muito entendimento. Vamos ver se a gente consegue fazer e trazer alguma coisa para ampliar para eles nas pré-adolescência. Isso aí. Então, nós vamos então agora seguir na prosa, né? Mas primeiro eu só queria recordar um acontecimento do dia que é extremamente negativo, né? Que é a condenação do presidente equatoriano Rafael Correa. Eu aqui fiz um debate com a Ana Munarini, que é a presidente do PT de Chapecó, e é advogada, né?
com um advogado equatoriano, Pablo Tinajero Delgado, há alguns meses, na verdade, a respeito de lawfare e perseguição judicial, e é mais um país da América do Sul que quem governou bem o país, quem foi um grande líder popular, quem mudou a vida das pessoas, especialmente as pessoas pobres, é perseguido por uma lógica persecutória, claramente persecutória do Poder Judiciário, de tirar das disputas quem vence as eleições, como foi feito aqui com o ex-presidente Lula, como foi feito com o Evo Morales na Bolívia, né, e depois um golpe militar, e agora a cassação, então, a condenação em segunda instância, com a suspensão de 4 partidos aliados ao Rafael Correa, né, num cenário de que esse juiz, né, ex-juiz e advogado equatoriano, me disse que se Rafael Correa for candidato no Equador, vencerá as eleições. Então, esse repúdio, né, essa lógica arbitrária contra a democracia, né, que tem se processado na América do Sul nos últimos anos, né, de maneira muito clara, muito clássica, de golpes que usam a força do poder judiciário, né, para interromper fluxos democráticos e de normalidade democrática. Aqui o Alex Brandalize está dizendo parabéns pela iniciativa, estamos juntos, companheiros. Alex Brandalize também pré-candidato a prefeito de Vargião, se não estou enganado, né, Cade? E também está dando o seu comentário aqui. Pois bem, eu vou começar a pergunta, então, agora, vou começar a pergunta para o Cade mesmo, né, para o professor Cade, tá? Seguinte, Cade, você e a Karina aqui acompanhamos isso também, um pouco disso também. Temos esse problema que é a questão de você ter tido na eleição presidencial de 2018, né, e como foram em eleições passadas, a Faxinal dos Guedes provavelmente muito parecido com aqui em Guatambu, um ótimo resultado eleitoral do Partido dos Trabalhadores, tanto a nível de presidente, de deputado federal, estadual, senador, governador, mas que em nível local, né, eu estou falando aqui de Guatambu, nós não conseguimos acompanhar, né, esse resultado. Nunca elegemos um vereador aqui em Guatambu, né, na nossa história, né, de município, né, mesmo tendo tido uma votação extraordinária, né, na última eleição também, inclusive nesse cenário que, infelizmente, teve a eleição do Bolsonaro. A minha pergunta, Claudemir, é no sentido partidário, propriamente dito, né, como conciliar e acompanhar essa força, né, eleitoral manifestada nas urnas com o processo local? Como que você vislumbra isso? Como você imagina fazer esse diálogo, né? Claro que são eleições diferentes, relações diferentes, né? Mas como que você acha que pode conquistar essa possibilidade? Olha, César, até olhando o Kleber falando ali que foi seminarista, eu fui juvenista também, tá? Fui juvenista marista. A gente esquece de tanta coisa que fez na vida, tá, Kleber? Juvenista marista, pejoteiro, né? Professor da juventude, foi de tudo, né? Então, já trabalhei em empresa de papel, já trabalhei na Sadia, já trabalhei de tudo um pouco, né? Trabalhei na prefeitura. Então, assim, César, realmente aqui o PT aqui nas eleições de 2018 foi vitorioso, amplamente vitorioso, né? Ou seja, dos 6 cargos disputados, nós fizemos todos eles os mais votados, né? Então, todos eles, o deputado estadual, o federal mais votado, senador, os 2 mais votados, governador e presidente, né? Primeiro e segundo turno. Então, assim, eu penso que o caso de vocês é um caso bem à parte, né? Assim, a gente, de certa forma, sempre teve vereadores aqui, já elegemos prefeito, né? Arranhamos a reeleição do nosso prefeito aqui, perdemos por 27 votos, né? Em 2012 tivemos candidato a prefeito novamente, fomos bem, né? Perdemos uma eleição muito bonita. Em 2016 tem alguém, eu acho que o micro... tá. 2016 tivemos aí uma candidatura a vice, né, frente a toda aquela crise política que estávamos passando, principalmente por parte do Partido dos Trabalhadores. Mas a partir daí, então, em 2016, começamos a fazer todo um trabalho, né, um trabalho de reestruturação, estruturação partidária, de volta às origens, fomos buscar os fundadores do partido, fomos buscar as pessoas de base, né? Então, ou seja, nos voltamos profundamente às bases do partido, né? E isso eu penso que tenha dado um resultado muito bom, né? Tanto é
que nos últimos 2, 3 anos aí nós tivemos mais de 60 filiações aqui no nosso município, né? Tivemos um crescimento exponencial muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores. E a questão de uma candidatura nesse momento aqui no município, ela vem a partir muito, muito forte, a partir de um anseio popular, né? Então, assim, a gente passando nas ruas, nas eleições aí, 2018, as pessoas diziam, e daí, 2020, vai ter candidato? Vai. Então, assim, a gente bancou, né? Vamos lá, nós vamos ter candidato, sim, e nos preparamos para ir, né? Nos preparamos, nos organizamos, estamos muito bem organizados. Hoje, talvez não sejamos o partido com o maior número de filiados quantitativamente, mas qualitativamente somos, né? Ou seja, temos aí o maior número de filiados ativos, partícipes, né, da política, né? Então, a gente pensa que é toda uma caminhada que foi feita, uma preparação que foi feita para chegar nesse momento e termos uma candidatura a prefeito aqui no município, né? E nenhuma candidatura é fácil, para o PT nunca foi fácil, esbarramos em muitas dificuldades, né? Mas estamos demonstrando qualidade, né? Temos muita qualidade, né? Nos propomos, quando perdemos a eleição de 2016, a sermos uma oposição responsável, tanto é que buscamos e colocamos em Faxinosos Guedes mais de R$1 milhão em emendas parlamentares, estando na oposição, né? Então, isso é muito interessante. Eu sempre digo que o prefeito que tiver uma posição igual a nós aqui tem que ficar muito feliz, né? Uma oposição que bota R$1 milhão no município do tamanho do Faxinosos Guedes, o cara tem que ficar muito feliz. Mas parece que não está feliz, né? Mas não está feliz porque tem o poder, de certa forma, está sendo posto em perigo, né, nesse momento. Mas isso é uma outra questão. Até mesmo dias atrás, em uma conversa informal aí, alguém me pediu o seguinte: e daí, cara, tu prefere enfrentar quem? O fulano, ciclano, beltrano? Olha, eu não estou indo para uma eleição para enfrentar pessoas, eu estou indo para uma eleição para enfrentar os problemas do município. É isso que me move a eleição, é isso que me move a ser candidato a prefeito. Eu não gosto e nunca gostei de enfrentar pessoas. As pessoas têm concepções, têm ideias, têm ideologias, e essas ideologias têm que ser respeitadas, né? Podemos discutir, podemos concordar, podemos cortar, mas temos que respeitar. E nós temos que entrar na política para enfrentar os problemas do município, não enfrentar pessoas, nem partidos, nem empresas, nem ninguém. Essa é a minha missão e essa é a minha visão de política aqui no município, né, César? Então, eu vejo que o PT aqui, em toda Santa Catarina, no Brasil, ele está hoje muito fortalecido, né? Está muito fortalecido, e não é por causa dos problemas dos outros, tá? Estamos fortalecidos porque está claro que quem conseguiu resolver os problemas do povo foi o PT, né? Está claro que os problemas existentes nesse momento, que precisam ser resolvidos, a esperança está amplamente em partidos de esquerda, entre eles o PT, né? Então, nós temos que buscar essa unidade, né? Buscar essa unidade do partido, buscar essa unidade da esquerda para nós não chegarmos ao poder. Não deve ser apenas esse objetivo, né? Para que a gente chegue aos postos de quem decide, para poder decidir melhor o que fazer com o dinheiro público, que era o povo, né? Essa é a minha visão. César, tu me conhece muito bem, até fico muito honrado de ter sido teu professor, teu orientador, assim como fui professor e não lembro mais quantas pessoas, mas algumas delas acabam ficando na memória da gente, né? Isso aí. Não sei se te respondi. Não, é isso aí, muito bom. Só para, antes de passar para os colegas, né, só aproveitar um gancho da tua fala, né, quando você fala, né, que estando na oposição, conseguiu articular, empenhar muitos recursos, né, isso também, a Karina aqui é a testemunha, aqui em Guatambu, a gente também, mesmo sem ter mandato, não chegamos aí a esse valor que você conseguiu, mas algo em torno de R$500 mil, né, entre emendas da Luciane Carminati para uma creche para ser viabilizada aqui no bairro onde nós vivemos, que é um bairro próximo à Universidade Federal, o campus da Universidade Federal, né? Recursos do deputado Pedro Kizai para a saúde aqui do município, mesmo sendo uma administração do PSDB, né? E do PP e do PMDB, no caso, né? Na composição, né? E também uma emenda do deputado Padre Pedro, deputado estadual, para a escola municipal. Tá? Não sei exatamente os valores, acho que foi algo em torno a R$100 mil, né?
mas a soma de tudo fechou próximo a 500 mil reais. Mas assim, não é porque o outro partido está governando, é porque é o seguinte, porque as políticas públicas precisam chegar nas comunidades para melhorar as vidas das pessoas, né? Então é nesse sentido que o Leandro Carvalho está dizendo que ele está parabenizando as suas palavras, Cade, está dizendo que foram muito boas. Eu vou perguntar então agora para a Karina, tá? Eu queria que ela me falasse um pouco mais dessa trajetória dela aqui, essa parte do trabalho que ela está desligado o teu microfone, que ela falasse um pouco dessa atuação dela aqui dentro do bairro, na unidade do trabalho social teu, Karina. Deixa eu ver o teu microfone aqui. Não estou conseguindo ligar teu microfone, Karina. Acho que agora melhorou o som, né? Aí, ligou, pode falar. Isso aí, pode falar. A gente trabalha com a pré-adolescência. Eu trabalho com 3 turmas, então a gente pega dos 13 anos até os 15 anos de idade. Já fazem 6 anos que eu assumi esse compromisso. Além do mais que a gente faz outras atividades também na sociedade, né, ou na comunidade aqui de Fiore, com as mulheres. A gente trabalha com o grupo de mulheres, onde a gente procura fazer atividades como crochê, pintura. E o mais que, assim, a minha preocupação porque a gente não tem incentivo nenhum da prefeitura, tanto com os pré-adolescentes, como até com essas mulheres, ou seja, esse grupo de mulheres que a gente formou aqui no bairro. Então, a gente acaba assumindo uma responsabilidade, cada um faz a sua parte, mas, assim, da prefeitura mesmo, do governo municipal, a gente não tem esse apoio. E também com as crianças. A minha preocupação é com as crianças, que estão andando numa idade de pré-adolescência. O César mesmo acompanha aqui no nosso bairro, né? A gente não tem entretenimento para eles, que nós só conseguimos aqui o ginásio, né? Que agora acho que chegou nos finalmente. Mas a gente não tem aquela capacitação de trabalhar sinceramente com as crianças ou com qualquer outra atividade. Então, na minha concepção, assim, na minha concepção, eu acho que a gente tem que priorizar mesmo, assim, a trabalhar com as crianças. Exato. Isso aí. Só para contextualizar, o loteamento de Fiore, né, para quem está nos assistindo e não conhece, né, ele surgiu, né, muito depois do campus da Universidade Federal, e ele está numa região, ele é cidade, mas ele está no meio das lavouras, digamos assim, é cercado por lavouras, né, e aí a parte da estrutura, digamos assim, faltou um pouco, digamos assim, de coisas, digamos assim, como ela falou aqui, a questão de espaços de lazer para as crianças, para os adolescentes, mas também para os adultos, né? Você não tem uma praça, não tem creche, você não tem uma unidade básica de saúde, porque assim, há uma coisa importante, né? A política pública do acesso à casa, eu falo por mim, né? Eu deixei de pagar aluguel no financiamento habitacional e passei a vir morar aqui. Mas o processo de expansão urbana, né? Da forma como foi feito, sempre você vai ter demandas para as comunidades, né? E a nossa bairro aqui, o nosso loteamento aqui, ele tem essas demandas que são visíveis, né? De necessidades e importante, então, que a nossa amiga aqui, a Karina Bonato, pré-candidata a vereadora, levantou, então, essas questões. Antes de passar para o Kleber, o Arlan Gugliani, vereador lá do município de Concórdia, né, está dizendo grandes lideranças, sucesso, companheiros. Kleber, para ti eu quero fazer uma seguinte pergunta, né? Vou fazer uma pergunta, duas, na verdade, duas perguntas, né? Uma delas é que é o seguinte: você, a exemplo de mim, assim, tipo, é um rapaz que veio de lugar menor, né? E que se acostumou até a vivência comunitária do meio rural, inclusive, né? Eu lembro de ti jogando futebol lá no núcleo hortifruti granjeiro, né?
Eu era lá do Canarinho de Monte Alegre, né? Estava recordando esses dias que eu sou colorado, mas o dia que o Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa, nós pegamos um caminhão enlonado em Monte Alegre e fomos jogar em São Donato, lá no interior de Saltinho. É algo que essa juventude de hoje jamais vai imaginar. Então, assim, mas assim, essa introdução, a pergunta é porque é o seguinte, eu vejo nas comunidades rurais, né, por conta de um processo de êxodo rural, de perca de juventude no meio rural, a parte da cultura e lazer, ela se perdeu um pouco. Eu vejo várias comunidades rurais de vários municípios e você vê esse vazio, né, nos domingos de tarde, né, enfim, pouca gente, pouca possibilidade, né, de um lazer, e aí acaba tendo problemas às vezes, alguns problemas do ponto de vista do esvaziamento das comunidades, e você não tem um recurso para aquela comunidade do ponto de vista de tocar as suas associações, ou se for a comunidade católica, enfim, não estou querendo aqui fazer um juízo de religião, no caso, não se trata disso, né? Mas se trata da questão do movimento, né? Dessa questão da falta de sucessão. Então, eu queria te perguntar no seguinte sentido, Kleber, como que você vê esse cenário para as comunidades rurais, né? Principalmente comunidades rurais, né? Do ponto de vista de possibilidades, né? E também por você ter tido mandato, né? O que você observa, né? O que você traz assim de qual que foi o aprendizado que você teve, né? Aquilo que te realizou, aquilo que não te realizou enquanto mandato, né? É um pouco nesse sentido. Então, César, de fato, eu vim de um município onde a minha comunidade tinha 250 famílias, eu estou falando isso em 93, 94, eu saí de lá em 97, 250 famílias na minha comunidade, era distrito lá de Riqueza. E hoje a gente volta para lá, a gente vê também o esvaziamento lá do campo. Mas falar do nosso município, e quando a gente vem para cá e assume esse desafio junto ao Legislativo e fazer política, de fato, voltada à melhoria da vida das pessoas, e hoje mesmo eu circulei em dois locais do interior, aí eu estou falando da linha São Roque, Água Amarela, e lá a aldeia Condá, e a gente percebe, com exceção da aldeia, que de fato é composta pelos indígenas, e lá, de fato, as pessoas vivem, moram e trabalham por lá, outros locais há um êxodo, há um esvaziamento. Eu fui ministro lá no distrito do Marechal Bormann, na comunidade, e a gente vê as pessoas com uma idade mais avançada ficando e não tendo a sucessão do jovem. Eu vejo até as minhas sobrinhas também que moram lá e estudam e estão trabalhando na cidade, não tem essa perspectiva. E aí eu quero trazer aqui algumas pautas que a gente fez junto à questão do meio rural. Nós temos hoje em Chapecó, 7% da população de Chapecó mora na zona rural. Então, 93% mora na cidade, mora nos bairros. E desses 7% que moram no interior, muitos ainda trabalham na cidade. Tá? Então, é um dado que deixa para nós um pouco assim preocupado no processo de produção de alimentos. Inclusive, fiz um debate aí com a cooperativa, através da Sandra Bergamin, que inclusive há poucos dias você fez uma live com o Alexandre e com a Sandra, porque nós discutimos já, e um projeto de minha autoria que foi rejeitado, é que nós pudéssemos passar de 30% da compra do alimento, da merenda escolar, da alimentação da agricultura familiar, porque diz, até pode ser comprado até 100%. Então, no mínimo 30%. Então, pode-se comprar 100%. Então, nós fizemos o debate com várias cooperativas do estado de Santa Catarina, porque e compreende aqui as escolas da rede pública estadual, compreende aqui as escolas da rede pública municipal. Tá? Então, por isso, nós compreendemos aqui em torno de 40 mil alunos das duas redes, então é muita gente para poder se alimentar, inclusive da agricultura familiar, e, obviamente, fazer o incentivo
a produção de orgânicos, né, a produção, inclusive agora, a agrofloresta, que vem nessa perspectiva também, que tem experiências já em Chapecó também. E também nós fizemos uma busca também para fortalecer, e eu lembro muito bem do Gregolin, enquanto foi ministro da Pesca, e nós tivemos a oportunidade de governar o município de Chapecó, e infelizmente nós pegamos um período de que era o FHC, não chegava para o município a economia, porque nós pegamos o último governo do Lula, e o Pedro, na época, era o prefeito, o Fritz foi para governo, e o Pedro ficou, e nós conseguimos fazer o único hospital público municipal com orçamento do município, com um convênio, governo federal, na época. Então, se olhar de lá para cá, esse governo que está aí há 16 anos não conseguiu fomentar aqui a saúde, a educação, e principalmente quando trata aqui da agricultura. E quem produziu as feiras livres, quem criou as feiras livres, foi o Partido dos Trabalhadores. Então, quero deixar aqui esse registro a quem está nos acompanhando, de que as feiras livres brotou de um movimento de visita às comunidades da Secretaria da Agricultura, aonde, de fato, nós conseguimos colocar o agricultor, vender o seu produto direto ao consumidor. Então, também uma outra pauta que nós trabalhamos há poucos dias, porque nós estamos com um processo licitatório em andamento, que inclusive produtores de outros municípios estão vendendo nas feiras livres de Chapecó, até porque o relato que eu dei antes, de que 7% nós não temos uma produção suficiente para abastecer o nosso mercado, e por isso precisa também de outras regiões para também produzir. É o exemplo aí do mercado público, que tem também o pessoal de Guatambu que entrega no mercado público, que infelizmente está um pouco afastado da logística, do ponto de vista do consumo, por estar um pouco isolado, não tem muito comércio ao redor, não tem muito fluxo de pessoas, mas é um espaço muito bonito, é um espaço que daria para otimizar e talvez aqui usar os orçamentos dos 6 milhões que se tem, inclusive na Prefeitura Municipal, de verba de comunicação, de imprensa, para divulgar o mercado público. Infelizmente, nós não conseguimos propagar essa ideia do consumo, da produção, da agricultura familiar e o consumo, obviamente. Quando você trata da questão das comunidades, da questão da cultura, do esporte, o lazer, e você faz a lembrança lá, quando nós fazíamos os jogos, inclusive indo de caminhão, e depois chegou o tempo que nós não podíamos mais ir de caminhão e era de ônibus, nós, de fato, nós olhamos, eu lembro que na administração do Partido dos Trabalhadores nós tínhamos 56 equipes, o Interbairros foi colocado naquele momento também, as disputas de todas as comunidades, e hoje nós não temos muito esse incentivo. Se buscou muito mais o incentivo à Associação Chapecoense, e que bom que a Chapecoense levou também o nome de Chapecó aos 4 cantos desse país e do mundo, infelizmente até pela própria tragédia, mas que se deixou de investir no esporte amador, muito se deixou a desejar nesses últimos anos, e nós estamos cobrando que se retome, pós-pandemia, esses investimentos que o esporte amador mantém lá. Eu vou citar o exemplo lá da Chalana, lá da Barra da Chalana, em fevereiro teve a festa lá, a gente passou por lá. Eles revitalizaram o campo, só que muitas vezes nós não conseguimos 11 para jogar, imagine 22 num campo desse. Então é preciso incentivo por parte do governo municipal de fazer com que as pessoas do campo possam permanecer, possa ter subsídio na produção de alimento, na produção da fruticultura, na produção do hortifruti, enfim, que eles possam permanecer e, obviamente, incentivar aí as comunidades. A gente tem produzido, olha só, junto às comunidades do interior também, como é de praxe nos bairros, o fomento da criação da associação de moradores para poder tocar os espaços públicos e, obviamente, para buscar recursos para poder investir naquilo que é público, Inclusive, fazendo com que o município aqui faça a cessão de uso junto às entidades para poder essas entidades investir
e poder tocar a melhoria nos seus espaços. Tá? Então, por isso aqui cotidianamente a gente está junto às comunidades, ouvindo o clamor e poder no legislativo encaminhar através de indicação, de requerimento, porque infelizmente o legislativo ele tem essa sofrência, Cade, espero que você, enquanto pré-candidato, possa chegar a ser executivo, porque lembro muito bem lá do Padre Edson, grande prefeito na comunidade aí de vocês, do tanto fez com poucos recursos, né? Eu lembro que nós tínhamos 90 milhões em Chapecó, hoje nós temos 1 bilhão e 32 milhões e pouco tem se feito junto às comunidades. Por isso, nós temos um compromisso de ouvir e encaminhar para o executivo e aguardar, porque nós somos oposição aqui e muitas vezes nós somos pouco ouvidos, né? Até para dizer, não vamos ouvir porque eles podem melhorar, podem depois, daqui a pouco, crescer politicamente, enfim, a gente sabe essas conjecturas do que se faz no poder público, principalmente quando se tem a minoria no legislativo. Mas, enfim, nós não vamos ficar calados, ouvindo só o clamor, mas nós encaminhamos, nós brigamos, nós ouvimos, nós conseguimos um ginásio de esporte junto ao Pedro Zay, aqui ao novo bairro, que é o Progresso, que inclui agora o Monte Castelo, o Expoente, mas vai ficar junto ao bairro Seminário, foi R$500 mil, nós cobramos também junto ao Realeza, ali com outro ginásio, que hoje passamos por lá, está pronto, espero que, passada a pandemia, a comunidade possa usar. Enfim, são várias pautas que a gente pode, no decorrer aí da live, também trazer a respeito lá da unidade de saúde, lá do Jardim do Lago, nós conseguimos, junto ao Padre Pedro também, R$200 mil. A deputada Luciane Carminati trouxe para o materno infantil da obra, que é do Partido dos Trabalhadores, mais de 1 milhão. Enfim, o Pedro trouxe mais de 12,5 milhões para o hospital regional. Então, as nossas lideranças, por nós sermos oposição, as nossas lideranças políticas estão preocupadas e comprometidas com as comunidades no município de Chapecó. Isso aí. Enquanto você falava, o Marcão da Granja, que é nosso pré-candidato a vereador também aqui em Guatambu, ele lembrou que você jogava para o Passo dos Fortes em 97 e ele jogava para o Borma. E dele falou do orçamento participativo que participou com o Frit e da viagem Chapecó do Pedro Avicoper, que não tinha... para jogar bola, provavelmente. Ar-condicionado, só janela aberta e poeira. Então, o saudosismo aqui, né? Boas lembranças. Eu lembro, César, que o Fritz passava no seminário e pegava nós para jogar o futebol. E quando nós saíamos do campo, ele sempre valorizou muito o produto local. Ele tomava o refrigerante da Kilce ou a cerveja era da Kilce, né? Que politicamente a gente sabe das divergências políticas, mas do empenho que aqui se tinha em valorização da economia local. É isso aí. A Karina, tu tá nos ouvindo, Karina? Porque eu acho que sumiu um pouco ali o som teu. Você nos ouve, Karina? Eu acho que ela não está nos ouvindo, então eu vou desligar o microfone dela por hora. Eu não sei, acho que ela não está nos ouvindo, mas é engraçado, porque eu escuto ela falando. E na verdade ela parece que eu escutei agora ela falando baixinho que ela não escuta nada. Vocês me ouvem, né, Kleber e Claudemir, né? Me ouvem bem, né? Sim. Tá, ok. Eu acho que ela teve algum problema, tanto é que ela caiu agora. Claudemir, eu vou aproveitar o embalo, então, infelizmente, esse é o problema da transmissão ao vivo, né, e das tecnologias, né? A internet, às vezes, ela oscila, né? Outro dia eu estava conversando com o Dresch, com o Alexandre e a Sandra, e eu, que era o anfitrião da conversa, caí da conversa, né? Então tem esses problemas, né? A gente pede até desculpas para os demais, mas faz parte, né, desse momento, desse contexto, né? E é uma forma também de dialogar, mas por hora tem esses problemas técnicos, né? Claudemir, eu no seguinte sentido, né? Quais são os maiores desafios, os maiores problemas que você vê nas comunidades? Você pode juntar, né, rurais, urbanas, no município de Faxinal dos Guedes.
agora, num novo cenário, num novo contexto, né? Nesse contexto de pandemia, né? Problemas econômicos, provavelmente, com micro e pequenas empresas, né? E como que você vê, como você se coloca, né, nesse cenário como pré-candidato? O que você acha importante, né, para o município de Faxinal dos Guedes? Olha, César, quando a Tá gente desligado. fala... tá desligado. Agora sim. Estão ouvindo? Agora tá ligado. Tá ligado. Isso. Quando a gente fala de Tô ouvindo. agricultura, César, quando a gente fala de agricultura, eu penso que já há algum tempo não se fala apenas de agricultura no meio rural, né, no interior. Nós temos aqui muita agricultura urbana, né? E penso ser esse um caminho de produção de alimentos bem importante. Eu vejo que dos grandes desafios é a gente conseguir fazer a produção de alimentos saudáveis, orgânicos na cidade, né? Enquanto que o interior caminha, muitas vezes, em alguns espaços para nós aqui, para monocultura, né? Então, não temos muito, às vezes, como lutar contra essa questão. Então, de que forma nós podemos enfrentar esse problema de situação da produção de alimentos? Incentivando a agricultura urbana, né? Então, nós temos muitos espaços aqui, tanto, como disse, no perímetro urbano como próximo ao perímetro urbano, né? Então, para a produção de alimentos saudáveis. Nós aqui no município temos uma realidade que é mais ou menos funciona assim. Quem vem em direção Chapecó, Ponte Serrada, do lado esquerdo, basicamente, monocultura. Do lado direito, basicamente, propriedades de agricultura familiar. Então, está bem dividida aqui os dois lados da cidade, né? Então, as margens do Rio Irani, agricultura familiar. As margens do Chapecózinho, o latifúndio, né? Então, monocultura. Então, eu vejo que a grande atenção, logicamente, não pensamos em deixar de atender ninguém, mas devemos dar, sim, uma grande atenção à agricultura familiar, né? Porque a gente sabe muito bem que na agricultura familiar, as pessoas se mantendo na agricultura, com a questão também da sucessão familiar, muito importante, né? Que se fique. Certa vez, falando com os agricultores aí num evento do sindicato, a gente disse que no interior estava ficando só os 3V, né? O velho, a vaca, né? O velho, a velha e a vaca só, né? Então estava ficando só os 3V no interior. E eles riram e disseram que realmente é mais ou menos por aí a coisa, né? Então temos que inverter isso. O jovem tem que ficar na agricultura, né? Também. E hoje ele tem condições de viver e viver bem, né? Viver com qualidade. Mas nós temos o desafio de manter as estradas rurais, né? Bem arrumadas, manter as entradas das propriedades, manter um programa de fazermos aí estruturas para que as pessoas tenham os seus aviários, seus chiqueiros, de que a gente tenha condições de ajudar os agricultores na produção de leite, né? Então, os desafios são os mais variados possíveis, né? Mas, como eu disse, uma das nossas prioridades é a agricultura familiar, juntamente com a questão da agricultura urbana para a produção de alimentos saudáveis, orgânicos, né, na cidade. Com relação às outras dificuldades, eu vejo aqui que as pessoas que vêm de fora, elas veem Faxinal muitas vezes como uma coisa, um município que não tem problemas para serem resolvidos, né? Se tomara que fosse assim mesmo, né? Mas não existe essa forma, né? Não existe esse discurso, é um tanto quanto enganoso, porque nós temos uma boa estrutura urbana, isso não podemos negar. Mas eu penso que devemos cuidar das pessoas, né? Então, nada adianta, muitas vezes, você ter asfalto na frente de casa se você não tem um exame na saúde. De nada adianta você ter uma boa estrutura. Claro que é legal ter uma boa estrutura de esgoto, de água, de tudo isso, ter uma estrutura de lazer, mas nós temos um problema seríssimo para ser resolvido aqui na questão da saúde, tá? Então, temos uma saúde bastante deficitária. Temos ótimos profissionais na área da saúde, ótimo. Nós, funcionários públicos, não podemos reclamar, tá? São muito bons, mas é uma questão de organização que eu vejo que dá para resolver, né? Outra questão que é a geração de emprego, César. Tem gente que vai para a campanha dizendo nós vamos trazer empresas para o município. Leva engano, meu amigo. Muitas vezes são as empresas que escolhem os municípios, não os municípios que escolhem as empresas, tá? Eu acho que nós temos que incentivar para que mais faxinalenses se tornem empresários. Tá? Se mais faxinalenses conseguirem se estruturar, conseguirem se tornar pequenos empresários, conseguirem
aumentar a produção, conseguirem um espaço para que a sua empresa possa crescer, você não precisa ficar correndo atrás de empresas que muitas vezes vêm e você tem que dar 20 anos de remissão de impostos, tem que dar terreno, tem que dar estrutura elétrica. Fazer guerra fiscal com os outros municípios, né? Desculpa, né? Fazer então, guerra. Assim, isso. Fazer guerra com os outros municípios, eu acho que não é por aí a coisa, tá? E a grande empresa, muitas vezes, ela não resolve o problema por si só do município. Eu vejo que se os faxinalenses conseguirem se tornar empreendedores, acho que aí sim nós temos uma condição, primeiro, de o imposto ficar aqui mesmo, segundo, dessa pessoa melhorar de vida, terceiro, de poder empregar os próprios faxinalenses. Então, eu vejo também um desafio que temos pela frente nessa forma. É uma forma talvez diferente de se pensar, mas eu vejo que temos que pensar também dessa forma. Né? Nós temos a questão no meio ambiente aqui bastante forte também, que temos que investir. Temos nossa água aqui não é das melhores qualidades, não é da melhor qualidade. Temos aí que repensar essa questão, e muitas vezes a questão da saúde aqui vem muito desta água que nós bebemos. Né? Temos aí também um problema de um distrito. O nosso distrito de Barra Grande, de onde eu venho, passei minha infância, minha juventude, trabalhei lá numa empresa, né, e saí de lá com 18, 19 anos, mas me considero ainda, parte de mim ainda está lá. Né? Então, eu vejo que o nosso distrito, muitas vezes, é tratado como, vamos dizer assim, o que sobra de médico, vamos jogar lá na Barra Grande. Se sobrar dinheiro aqui na cidade para fazer asfalto, vamos fazer uma ruazinha para eles lá. Se sobrar aqui para a gente fazer uma reforma de ginásio, se sobrar dinheiro, vamos reformar o ginásio deles. Então, na época que estávamos na prefeitura com o padre Edson, aí, nós fizemos uma pavimentação asfáltica de 11, 12 quilômetros até no distrito, né? E aí, isso foi há 12, 13 anos atrás. E ela precisa, logicamente, caminhão pesado, carreta, cargas de madeira, de tudo um pouco, né? Ele foi se deteriorando em partes, né? E precisa ser, sim, repensado, precisa, sim, a gente fazer uma melhoria significativa, não apenas tapa-buracos nessa nossa rodovia, né? Então, no interior, o pessoal quer auxílio do município, do poder público para infraestrutura, quer saúde, quer estrada. Na cidade, quer saúde, quer atenção, quer um atendimento humano, né? Eu sou da área de humanas, eu costumo dizer que eu sei os problemas da educação, eu sofri para estudar. Eu sei os problemas da saúde, eu senti na pele isso. Né? Eu sei os problemas de subir do distrito até a Faxinal. Passei muito tempo tendo que fazer esse trajeto. Né? Eu sei dos problemas que passam as pessoas que têm necessidades e vão buscar auxílio na assistência social. Né? A gente é do povo, veio do povo e continua sendo do povo e continua andando no meio do povo. Então, os problemas do povo nós conhecemos. Né? E nada melhor do que quando você conhece o problema do povo para falar sobre o problema. Né? Assistir da arquibancada os problemas do povo e a cada 4 anos sair do seu bunker para fazer campanha e abraçar um aqui, outro lá, né? Isso é covardia, César. Tem que estar no meio do povo todos os dias, tu tem que sentir na pele, né? A gente não deve apenas, muitas vezes assim, mas eu enxergo os problemas sociais. Tu tem que sentir os problemas sociais. Porque se você só enxergar, você não vai criar sensibilidade para resolver os problemas. Né? Tu tem que sentir na pele. Né? E para sentir na pele, tu tem que estar no meio do povo. Né? Então, assim, temos muitos problemas para serem resolvidos aqui. Tá? Muitos problemas. Nosso funcionário público é sempre o mesmo problema, perseguição, é uma troca de favores. Né? Certa feita, falavam para nós aqui que mas vocês, para participar da eleição, tem que ter dinheiro. Eu digo muito pelo contrário. Quem precisa de dinheiro para uma eleição é porque não tem capacidade de ganhar uma eleição. Porque a mesma coisa que um time comprar um título. Sou colorado também, viu, César? E muito sentido em 2005, um ano que não vamos esquecer jamais. Então, se um time precisa comprar um título, uma taça, ele não tem graça. A gente sabe disso. Somos os campeões morais de 2005. Né? Então, eu prefiro apostar
na capacidade do nosso grupo. Né? Eu prefiro apostar que o povo ele amadureceu muito politicamente. O povo não tem memória curta, tá? O povo tem memória sim. Tá? Nós temos que... O Sareta sempre nos diz assim, na derrota, mantenha a cabeça erguida. Na vitória, mantenha os pés no chão. Né? Então, assim, é isso que a gente faz. Né? Então, eu vejo... Claro que se formos falar aqui, nós temos mais um milhão de coisas. Aí, antes alguém falou do orçamento participativo, eu não abro mão do orçamento participativo, não abro mão. Tá? Temos que fazer, o povo tem que decidir onde vai ser colocado o dinheiro que ele paga em impostos. Tá? Alguém que chega ao poder, ele tem que saber que ele vai estar no poder. Ele não é prefeito, ele não é vereador, ele está. Tá? Ele está sendo pago com dinheiro do povo. E, portanto, ele tem que respeitar o dinheiro que ele está ganhando como salário e respeitar o dinheiro que ele está administrando como administrador público. Saber que o dinheiro dos outros tem que ter mais responsabilidade do que com o teu próprio dinheiro. Então é isso, César. Desculpa aí ter me alongado um pouco. Isso aí, capaz. Então, nós temos um teto aí, mas geralmente passa, né? Ainda mais quando tem mais de um convidado e está acontecendo várias lives com mais de um convidado, até para conseguir alcançar mais lideranças que venham falar e tal, né? Nem que fala um tempo mais curto, né? Aqui, antes de eu passar para a Karina, né? A Karina está nos ouvindo agora, Karina? Deixa eu só falar aqui. Acho que ela mudou de lugar na casa dela para ver se o sinal da internet recupera, né? Karina, então, agora minha pergunta para ti, né? Já no sentido, né? Você pré-candidata, né? Como que você enxerga aqui o município de Guatambu? O que você vê, as maiores dificuldades, assim, do ponto de vista dos maiores problemas que você percebe? O que você acha que seria uma pauta, né, enquanto pré-candidata, né, de ser levantada, né, enquanto pré-candidata a vereadora, para melhorar a vida da população, da comunidade? Bom, quando você me convidou, né, para nós fazer esse debate aqui, então, meu final de semana, eu estudei com várias pessoas. Eu fiz um tipo de uma pesquisa. Quais eram as dificuldades que as pessoas estavam enfrentando aqui, né? E quais seriam os desafios. Então, todas elas me botaram assim, temos várias dificuldades. Então, a primeira, que é, como assim, falando morador aqui do bairro, né, que nós não temos auxílio para o idoso. Muitas vezes o idoso, né, não tem como ir ao posto de saúde. E nós não temos posto de saúde aqui no nosso bairro. Segundo, é a questão que as crianças também não têm oportunidade. O que nós temos aqui no município de Guatambu? Quais são os lazeres que nós temos? Até no nosso bairro, nós não temos nada para eles. Então, a minha preocupação é que nem a questão do idoso, que nós temos, e das crianças, né? Que, em primeiro lugar, a gente tinha que ter um posto de saúde aqui no nosso bairro, uma creche. Muitas mães, aonde que não tem aonde deixar os seus filhos, né? Isso aí. Eu, como morador do bairro, vou te levantar mais um problema, então. Outro problema é o seguinte, né? Esse trecho entre o bairro e o campus da Universidade Federal, não tem como você fazer caminhada com um acostamento desse tamanho, gente. Você corre o risco de ser atropelado ou você tem que andar no meio dos picão, né? É uma loucura. Tipo, fizeram um asfalto, ok, beleza. Foi no governo do finado Luiz Henrique da Silveira, mas que tem um acostamento decente, né? E não acho que deve ser uma coisa tão cara para você fazer um passeio para as pessoas caminhar no fim da tarde, ter um lazer. Já estou levantando aqui. E a Marineiva, minha ex-companheira aqui, está dizendo que não tem posto e nem transporte público. Transporte público até tem, mas é com poucos horários, né? Então é uma demanda, digamos assim. As pessoas aqui já estão levantando uma demanda para ti, Karina. Né, pode falar, desculpa. Pois é, até uma vez... Não, pode falar. Você fez eu me lembrar agora que uma vez a gente foi feito um abaixo-assinado,
Você lembra que foi feito? E não deu em Exato. nada nisso, né? Exato. Nós fomos, batemos na porta do prefeito, fizemos várias reuniões, o prefeito não quis atender nós. É isso aí. Aqui o Marcão está lembrando, então, que o posto de saúde foi uma promessa, não sei se eu posso citar o nome, ele está dizendo do ex-secretário, ex-vereador e secretário de saúde, Valdir Adolfo, né? Enfim, é um comentário do Marcão da Granja, né? Está citando o nome eu não recordo, como não morava aqui, não conheço. O Marcão está dizendo aqui, Pro de Fiore, inclusive, já teve uma promessa de posto de saúde. Pois bem, tá recordando aqui, é um morador há mais tempo, né, de Guatambu, está recordando essa questão de gestões passadas, né, já de muito tempo, né, o loteamento não é um pouco novo, né, mas já tem tempo, no caso, e tem bastante moradores, né. Karina, era isso, Karina? Sim. Sim, então tá. Eu vou passar então para o Kleber agora. Kleber, nós estouramos um pouco o prazo, o tempo, mas aí sem problema, tá, pessoal? Nós esticamos mais alguns minutos aí. Eu quero que você agora, Kleber, então me diga, me fale para nós aqui, para as pessoas, no sentido dos maiores problemas e dilemas de Chapecó, que obviamente são maiores do que de Guatambu e Faxinal dos Guedes, porque é um município maior, mas a arrecadação infinitamente maior também do ponto de vista de ser uma prefeitura que tinha enormes possibilidades assim de fazer política pública, né, de maneira efetiva e inclusiva. A palavra é sua, Kleber. Então, também fazer aí essa pauta final, tá, acredito eu, para nós colocar um pouco os problemas, que são muitos, tá? Porque a cidade, de fato, ela é uma dinâmica social cotidiana, mas volto a frisar o valor que o município de Chapecó arrecada, e eu votei o orçamento, de 1 bilhão e 32 milhões que se arrecada. Tá? Então, são mais de 2 milhões por dia que entra nos cofres do município de Chapecó. E há pouco tempo, ali em março, antes da pandemia, se votou um projeto de lei para buscar mais 100 milhões de empréstimo. Então, o município tem um orçamento de 1 bilhão e busca mais 100 milhões de empréstimo, um prefeito que está terminando o seu mandato, a sua gestão, para tentar pagar promessas de campanha a título da Praça da Família, lá na Avenida Marechal Deodoro, no bairro São Pedro. Inclusive, vão fazer agora a melhoria do asfalto também, quase na ordem de 2 milhões e meio, quase 3 milhões, para fazer aquela via recuperação, que é recurso do Finisa, mais a praça que lá está também para acolher toda a comunidade do bairro São Pedro. Então, era obra para ser do primeiro mandato. Quando o Cade coloca aí, e lembra aqui um projeto do Chapecózinho, quando ele fala do Chapecózinho, nós fizemos um debate aqui, mais de 200 milhões, um projeto de que poderia vir água para Chapecó, inclusive para abastecer próprio Faxinal, abastecer Cordilheira Alta, Xaxim, Xanxerê e Chapecó. Nós sabíamos que esse projeto ia ser furado, porque o Chapecózinho estava minguando e vem minguando, infelizmente, as águas superficiais acabam sofrendo isso, e por isso nós temos aqui um debate muito forte sobre as águas do nosso Lajeado São José, para que nós possamos revitalizar, cuidar do nosso Lajeado São José, e a Casan, que abastece o município de Chapecó, que é uma empresa estatal, que é mista, mas é mais estatal, possa garantir o fornecimento em todos os bairros, porque aqui é um dilema a falta d'água. Então, por isso, o Pedro, que foi candidato lá em 2012, tinha essa discussão, estava no nosso plano de governo, nós captar água do Rio Uruguai, bombear e trazer a água do Rio Uruguai. Hoje, já tem aí um candidato, pré-candidato, que já foi prefeito do município de Chapecó, e que se elegeu, mas não assumiu por problemas jurídicos, e que vem tratar a água vindo do Rio Uruguai. Então, ele já está tirando a pauta que era, na época,
do seu sucessor, que dizia o Caramor que vinha de lá, porque o João Rodrigues prometia que dava certo isso. Então, nós precisamos discutir a água muito seriamente. Nos Anros, nós fizemos reunião com a comunidade, nós tivemos agora uma comissão no Legislativo, 3 vereadores, um da oposição e 2 da base do governo, para fazer reuniões nas comunidades, para nós olhar e, obviamente, encaminhar essa demanda, não só ao próprio executivo aqui, mas à Casan, para conseguir abastecer, porque em Chapecó nós temos 100% cobrado o esgoto, então a Casan arrecada muito de Chapecó e tem prestado um serviço péssimo para Chapecó. A gente lamenta o que a Casan tem feito, com mais os seus trabalhadores que lutam no dia a dia, que muitas vezes falta trabalhadores porque se enxuga essa empresa, mas eles são muito prestativos naquilo que depende deles. Mas a empresa, por parte do governo do estado, não recebeu investimentos no município de Chapecó. Nós discutimos aqui também a questão das ciclovias, inclusive a Universidade Federal fez um estudo de mobilidade urbana e no último ano da nossa administração, nós, em 2004, nós mexemos com o trânsito e, infelizmente, talvez houve um revés e por isso que talvez não houve uma sucessão do Partido dos Trabalhadores. Para quem lembra, e acredito que o César lembra muito bem do cenário que os empresários faziam, há pessoas que trancavam as ruas, buzinaço no sábado, no comércio, porque houve a troca de estacionamento, ao invés de ser oblíquo, se estacionava na transversal para ter 2 pistas e mexeu um pouco com a vida cotidiana e muitos e fizeram essa política de atrapalhar, podemos dizer assim, a vida de quem circulava e que, na verdade, havia, sim, a melhora a médio e longo prazo, se percebeu isso, que, no entanto, depois eles mudaram a fórmula também do trânsito. E houve um estudo que não saiu do papel, onde nós poderíamos ter aqui 2 vias que ligam o centro aos bairros e também a outras regiões da cidade, e transformaram em uma única a nossa Fernando Machado e também a Nereu Ramos, e ter um terminal rodoviário no centro e um na Grande EFAP depois para distribuir para os loteamentos do bairro EFAP, e que se houve muita discussão aí há 4, 5, 6 anos, e agora eles vão trazer novamente para o debate. Já tem o estudo da universidade que precisa ser feito, precisa ter as ciclovias, para que nós possamos garantir também o usuário, tanto para quem usa como atividade física, ou lazer, ou até o deslocamento ao trabalho. As ciclovias é de fundamental importância, e quando houve a revitalização da São Pedro, não foi feita, agora estão fazendo a Leopoldo Sander, não vai ser feito, também a Grande EFAP também, que tinha uma promessa, não foi feita, assim como também a Avenida Getúlio Vargas, e outras vias que eu poderia aqui citar, e, portanto, nós vivemos ainda com esse problema do trânsito no município de Chapecó. A questão das creches também, o que nós tivemos foi trocar das creches comunitárias para as que veio do governo federal, 5 novas creches, que veio do governo Lula, do governo Dilma, para Chapecó. Foi as únicas obras que veio para Chapecó quando se trata de educação. Então, nós temos essa satisfação de dizer aqui de que nós tivemos o empenho aqui do deputado Pedro Tsai, federal, e de outras lideranças que conseguiram aportar esses recursos e trazer junto ao PAR o plano de ações compartilhadas, e conseguiram trazer essas creches do Centro de Educação Infantil para Chapecó. Assim como também as unidades de saúde. A UPA foi uma conquista também, por mais que ela é partilhada, ela é consorciada com os municípios, e, portanto, nós temos um dilema junto às unidades de saúde, que falta, de fato, medicamentos, ainda falta encaminhamentos de exames de ressonância de média e alta complexidade. Então, eles trocaram agora o agendamento, que tanto nós vínhamos discutindo isso, porque eu vou citar o exemplo da minha própria família. A minha mãe apareceu umas feridas no corpo,
e ela agendou para 60 dias depois a ter a consulta. Obviamente, ela foi comprar o antibiótico, foi fazer outra consulta, chegou a 60 dias, as feridas já não estavam mais no corpo dela, e ela não usou o agendamento. Então, não dá para as pessoas ir para o posto de saúde, ir para a UPA, ou até para um hospital, não é que nem numa loja para pesquisar preço. As pessoas vão porque precisam. E por isso nós dissemos, a modalidade que nós havíamos entregue lá, a administração do Partido dos Trabalhadores, eram 45 fichas por dia de atendimento. E no agendamento nós tínhamos aí em torno de 20, nem 30 pacientes no dia. Então, agora houve um retorno ao atendimento daquelas pessoas que procuram e passam a ser atendidas conforme a necessidade. Então, nós precisamos continuar fazendo esse debate da educação, da saúde, que é muito amplo, o hospital regional, ampliação dos leitos, também o materno-infantil, nós cobramos porque lá fazem, inclusive, cirurgias estéticas dentro do materno-infantil, e é um hospital público que precisa atender aquelas pessoas que mais precisam, não só de Chapecó, mas também da grande região. Então, talvez de forma rápida aqui um pouco dos problemas que a gente visualiza, mas teria aqui a questão das estradas do interior, que houve a terceirização dos serviços, tem serviços que são feitos para companheiros de quem está na administração e não é atendido a comunidade, a grosso modo. Então, por isso, tem muitas denúncias. A gente mesmo fez da merenda escolar também junto ao Ministério Público, que a merenda precisa ser feita pelo município de Chapecó, por uma empresa local, ou melhor, pela própria Secretaria de Educação, naquilo que vinha sendo feito antes, que compra direto da agricultura, que compra direto do empresário, e não uma empresa de São Paulo, que traz leite, inclusive, da Argentina. Então, de fato, ter uma outra preocupação com o próprio empresário aqui e, obviamente, atender bem os filhos dos chapecoenses junto à educação também. Isso aí. Alguns comentários aqui chegaram, agradecer também a participação de todos, né? Depois eu baixo esse vídeo aqui também salvo no YouTube, para quem quer acompanhar depois, né? Tem um canal no YouTube. Aliás, quer o canal também fortalecer lá. Geralmente o YouTube tem menos alcance, mas enfim, é uma outra forma aqui, né? Mas teve mais alguns comentários aqui, o Valdecir Rodrigues está dizendo que ele foi importante a iniciativa e nos parabenizou aqui. O Marcão da Granja, o nosso pré-candidato a vereador aqui também, acho que ele foi lembrando de quando você foi falando do que o Buligon deve, do PIB municipal, e lembrou dos 3 ex-prefeitos aí, João Rodrigues, Caramor e Buligon, né? Então a questão acho que foi a hora que você falou ali das obras que foram ficando vários e vários anos para serem concluídas, e não foram concluídas algumas delas, né? Eu quero agradecer imensamente aqui, começar a agradecer imensamente a Karina, né, a nossa vizinha aqui do bairro de Fiore, que se desafiou, né, para vir aqui para as falas. Teve algum probleminha ali de conexão, né, não sei se foi meu, se foi dela, né, mas enfim, foi muito bom, foi muito tranquilo, né, uma das nossas 10 pré-candidaturas a vereador aqui, que já estão postas e colocadas, né, temos aqui também um pré-candidato a prefeito, que é o professor Lucas Filipim, né, então estamos nessa construção, nessa caminhada, que é uma caminhada que vem de pelo menos 2 anos na verdade já 4 anos, né, de discussão, de construção, mas nos últimos 2 anos de maneira mais sistemática, com reuniões nas comunidades, e agora um pouquinho atrapalhado por essa questão da pandemia, né, que não permite essa possibilidade. Agradecer imensamente a Karina, né, agradecer imensamente ao meu professor, né, meu orientador de especialização, né, o professor CAD, né, o Claudemir Basqueira, e agradecer meu amigo, meu ex-colega de rede pública estadual, né, Kleber Secom, né, agradecer vocês, e agradecer todas as pessoas que nos acompanharam, desejar uma boa semana a vocês 3, nossos convidados, né, e como o tempo extrapolou, digamos, um pouco além do que nós tínhamos, né, nós poderíamos ficar discutindo mais uma meia hora, né, e tal, mas eu tenho ponderado sempre ali, fazer sempre 50 minutos, 1 hora, né, agradecer vocês, desejar boa semana para vocês, para as famílias de vocês, e desejar sucesso na caminhada, nessas candidaturas que são engajadas com o povo, que são articuladas com os movimentos sociais e que são transformadoras, lutam por uma sociedade melhor, que tem muito, né, dos ensinamentos do bispo Dom José Gomes, né, nessa coisa do
toquem em frente, né? Desejar sucesso na caminhada de vocês aqui. Um abraço a todos. Obrigado, César. Até mais a todos. Obrigado, César. Também. Uma boa semana a todos. Até mais.